40 noites teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. E Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: Ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, e com as suas mãos eles o segurarão, para que você não tropece em pedra alguma. E Jesus respondeu: Também está escrito: Não põe à prova o Senhor seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: Tudo isso te darei, se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: Retire-se, Satanás, pois está escrito: Adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou, e os anjos vieram e o serviram. Amém? Glória a Deus. Então, hoje existe um convite dos céus para mim e para você. E o convite é para que você se conecte à vida. E aí você pode pensar: não sei, mas nós estamos aqui vivos, estamos todos conectados à vida, né? Porém, a gente sabe que existem muitas pessoas que são vivas, porém elas estão desconectadas da vida. Porque viver é mais do que respirar. Existe sim a pessoa que, quando perde a respiração, precisa ir para uma UTI, né? Receber aquela oxigenação artificial. Porém, existem muitas pessoas que estão vivas, respirando, e não estão conectadas à vida. E até mesmo dentro da igreja. Até mesmo dentro da igreja. Porque não é por acaso que essa palavra é para nós, é para mim e para você. Aqui não temos hoje ninguém aqui que não é cristão. Então, que você entenda que essa palavra é para você. E aí, quando a gente fala de se conectar à vida, o Senhor me faz lembrar do Salmo João 14,6, onde Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, o próprio Jesus, ele se identifica com a vida. Se eu falo de me conectar com a vida, logo você automaticamente liga isso a Jesus, porque Ele é a vida. E aí, eu estou aqui também nessa noite para te lembrar, você que já sabe, e para você que não sabe, eu estou aqui também para te dizer que existe um inimigo, que você tem um inimigo. Porque às vezes pode ser que você não saiba, como eu por muitos anos não soube. Eu quero começar te dizendo que, quando eu estava meditando essa palavra, o Senhor me fez lembrar, quando eu era adolescente, não sei se tinha 16 ou 17 anos, lá em Caruaru, Pernambuco, na igreja que meu pai era pastor. Um pastor que estava pregando foi até mim, né, através de profecia, e disse para que eu não permitisse que o inimigo me roubasse. Que o inimigo queria me roubar e que eu não permitisse que ele me roubasse. E eu nunca entendi aquela palavra. Eu não entendia aquela palavra. Então, o que o Senhor traz para nós nessa noite é a revelação da palavra. Para que você nunca possa dizer que você não entendeu, que você não sabia. Ah, eu não sabia, Senhor, que eu tinha um inimigo. Eu não sabia, Senhor, que ele queria me roubar. Então, quando você chegar diante do Senhor, você vai chegar lá esclarecido. Porque aqui hoje nós vamos ter a revelação da palavra do Senhor, que nos esclarece, primeiramente, que Jesus é a vida. E segundo lugar, que eu e você temos um inimigo. Porque às vezes você não sabe, ou às vezes você se esqueceu. Porque é normal. Por enquanto eu vou deixar. Deixa que ele não queira subir ele para o público. Pode deixar. Você vai querer ficar chorando. Então, irmãos, eu quero te lembrar que você tem um inimigo. E esse inimigo está aqui em João 10:10, que diz assim: O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. E eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Amém, irmãos? Sim. Então, quem tem o objetivo de roubar, de matar e de destruir a minha vida e a sua vida? Você precisa ter muito claro isso dentro de você, que é o seu inimigo, que você tem um inimigo. Porque quando a gente sai por aí no nosso dia a dia sem a consciência de que temos um inimigo, a gente já sai perdendo. A gente já sai perdendo a batalha. Porque quando você não tem consciência de que você tem um inimigo, quando você não tem consciência de que você tem uma vida que é preciosa e que você precisa cuidar dela, como já foi falado aqui, porque se você não cuida da sua vida, da sua saúde que é preciosa, você não tem condições de estar aqui na igreja adorando ao Senhor. Sendo que aquilo que nós fazemos é apenas uma parte. A missão que a gente tem para fazer é lá fora. É no nosso dia a dia. A missão
quem é a vida, que Jesus é a vida, e identificamos que nós temos um inimigo, que é o ladrão, que veio para roubar, matar e destruir a nossa vida. Amém até aqui, né, irmãos? Então, aqui entrando no texto, onde primeiramente diz que Jesus foi levado pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo. Eu quero te dizer que em todos os momentos da nossa vida, mesmo nos mais difíceis, nós somos conduzidos pelo Espírito Santo. Amém? Porque aqui, como eu disse, não tem nenhum crente aqui, não tem nenhum credo, todos que estão aqui hoje são filhos de Deus. E como filhos de Deus, assim como foi Jesus, nós somos conduzidos pelo Espírito Santo. Porque quando a gente vai ler esse texto aqui, você vai perceber que Jesus estava passando por um momento muito difícil. Muito difícil. Você precisa ler a Bíblia e imaginar, se colocar naquele local, no lugar de Jesus. Ali ele estava passando por um momento de tensão. Ele estava sendo pressionado por Satanás a tomar uma decisão de que lado ele ficava. E isso não é um momento fácil, isso não é algo simples, isso é um momento tenso, um momento de decisão, um momento de encruzilhadas da vida. Porém, você saber que é o Espírito Santo que te conduz, isso facilita muito o processo. Porque quando você está passando por um momento difícil, né? E você acha que às vezes você foi abandonado, você acha que o Senhor se esqueceu de você, muitas vezes às vezes você vai murmurar. Agora, quando você entende que é o Espírito Santo que está te conduzindo, como foi o caso aqui, Jesus ele sabia que ele estava indo para um momento difícil da vida dele. Porém, ele não foi reclamando: Senhor, mas por que eu estou passando por isso aqui? Né? Tanta gente, por que me escolheu para eu passar por isso? Porque muitas vezes a gente se coloca nessa posição, mas por não entender que a sua vida está sendo conduzida pelo Espírito Santo. Como eu acabei de dizer para vocês, que nesse ano de 2024, e eu posso falar por mim, né? Não posso falar pelos irmãos, já passei por muitos momentos difíceis, muitas encruzilhadas, momentos que eu tive que tomar decisões cruciais da minha vida. Agora, quando eu sei que é o Espírito Santo que está me conduzindo, por mais que sejam momentos de aperto, momentos difíceis, momentos que você vai passar por uma porta estreita, mas o Espírito Santo está te conduzindo, isso muda todo o cenário da história. É você saber que você não está sozinho. E que nem é um inimigo que está no controle da sua vida. Nós precisamos saber que temos um inimigo, porém não é ele que conduz a minha vida. Se eu estou passando por um estreito, se eu estou passando por um momento difícil, é o Espírito Santo que está conduzindo a minha vida. Amém, irmãos? Glória a Deus. Essa é a nossa esperança como cristãos. Porque aquele que não é filho de Deus, ele sim tem motivos para se desesperar. Porque às vezes o estreito, a dificuldade que ele está passando, não foi conduzido pelo Espírito Santo. É muitas vezes conduzido pelo próprio Satanás, levando ele para a morte. Então, diferente de mim e você, os momentos difíceis, como Jesus passou aqui, que nós passamos também na nossa vida, são para nos conduzir lá no final ao caminho de vida. Porque nós estamos sendo conduzidos pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Então, aqui, entrando no texto com você, tudo começa aqui no ponto que Jesus teve fome. Em Mateus 4:2, está escrito: Jesus, após jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, quando diz aqui de teve fome, nos faz refletir nas nossas necessidades básicas. Já foi falado aqui que nós somos corpo, alma e espírito. E o nosso corpo ele tem necessidades básicas, que é comer, que é beber água, que é dormir, que é tomar banho, tudo que já foi falado aqui. E tudo isso, quando a gente faz, contribui para a nossa saúde, contribui para o nosso bem-estar, como já foi muito bem falado aqui. E aqui o texto nos mostra a humanidade de Jesus, quando diz que ele teve fome. E aí eu quero te chamar a atenção aqui, para que no ordinário, quer dizer, o que acontece no nosso dia a dia, é nesse momento que o inimigo tenta roubar e nos matar. Porque às vezes você fica esperando aquela batalha épica, né? Que vai acontecer só no Apocalipse. Porém, aqui, enquanto nós estamos aqui, eu e você, é no dia a dia, é nas coisas comuns, é no nosso dia a dia que a gente levanta, escova o dente, toma banho, almoça, sai para trabalhar, estuda. É no nosso dia a dia, porque essa é a nossa rotina. A nossa rotina não acontece coisas sobrenaturais. Amém, irmãos? Todos nós que estamos aqui temos uma rotina comum, não é? É nessa rotina comum, é no nosso ordinário, onde o inimigo vem de forma bem sutil para nos sentar, para roubar e para matar a nossa vida. Porque ela é preciosa para o Senhor. Porque se ela não fosse preciosa, ele não teria enviado, o Pai não teria enviado o seu Filho Jesus. Então, você tem essa atenção de que é as suas escolhas diárias. As escolhas diárias, o que você escolhe. Como já foi bem falado aqui, se você negligencia a sua saúde, ou se você cuida dela, se você, igual a gente falou aqui, 5 horas da manhã vai para a academia,
ele estava sendo tentado a ele mesmo suprir as suas necessidades. Porque se você é filho de Deus, por que você não transforma essas pedras em pães? Porque você mesmo resolve o seu problema. E ainda hoje eu e você somos tentados também a nós mesmos suprir as nossas necessidades, ao invés de esperar e confiar no Senhor, porque Ele disse que Ele supriria todas as nossas necessidades. A palavra diz isso. Porém, muitas vezes nós somos tentados a nós mesmos suprir as nossas necessidades. Porque a lógica diz: se você está com fome, por que você não come? Não é a lógica? Se eu estou com fome, eu vou comer. Se Jesus estava com fome, tinha 40 dias que ele estava com fome, por que não ele podia comer? O que impedia dele comer? Você entende? E muitas vezes, por achar que está tudo bem, é normal, estou com fome, vou comer. Aqui a gente está falando de uma tentação carnal e natural. Muitas vezes aqui entra o pecado da culpa, que sem que você veja, ele já aconteceu. Que é quando às vezes a gente come além do que deveria, né? Às vezes não é fome, às vezes você bebe um copo de água e essa fome que a gente já pegou já passa. Então aqui nessa primeira tentação, se a gente não vigia, pode entrar o pecado da gula. E eu quero que você anote aí que o pecado da gula ele é igual à morte, porque ele mata. Anotei aqui uma informação de uma nutricionista que eu estou fazendo um processo com ela, que ela disse que a obesidade mata mais do que a guerra. Existem pessoas que morrem mais de obesidade do que pela própria guerra. Então assim, o pecado é sutil, algo sutil, porque está aí no nosso dia a dia, né? A comida faz parte, a fome e o comer faz parte do nosso dia a dia. E essa foi a primeira tentação que Jesus passou. E enquanto eu estudava aqui essas 3 tentativas de Satanás para roubar a vida de Jesus, trazendo para o linguajar dos homens, porque aqui é um culto dirigido pelos homens, né? O Senhor me fez lembrar que o homem gosta muito de jogos, né? Independente da idade, eles crescem e gostam de jogos, né, Janice? Lá também não é diferente, né? Então, quer dizer, quando falo linguajar de jogos, eles entendem bem, né? Então, aqui, quando a gente fala das 3 fases, das 3 tentativas para roubar a vida, é como se fossem 3 rounds. Viu, Alex? Como que é o round? Tem o primeiro. Se você vence ele, né, continua de pé, passa para o segundo. Se você ainda continua de pé no segundo, passa para o terceiro. Porém, a gente sabe que tem muita gente que ainda está perdendo no primeiro round. Então, a gente vai analisar os 3 para que você avalie a sua vida. Como que está? Se no primeiro já perdeu, ou se não, estou passando, por esse eu já passei. Esse pecado, esse problema aí não me atinge. Por esse eu já passei, passo para a segunda fase, passo para a terceira fase. Porque a vida cristã é assim, irmãos. É a mesma estratégia que Satanás usou, ele não foi a mesma. Ele não fez 3 tentativas com a mesma estratégia. Para você ver que ele é muito inteligente, né? E às vezes até mais inteligente do que algumas pessoas. Porque ele não usou a mesma estratégia. Na primeira, foi tentando aqui contra a carne, contra a necessidade física, que era a fome. Aqui, quando ele passa para a segunda fase, ele já evolui a estratégia. Por quê? Porque na primeira fase, o que Jesus respondeu para ele? Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então ele percebeu, ele conhece a palavra, ele sabe o que está escrito. Então, quando o diabo vem na segunda tentativa, no segundo round aqui, para derrubar, para roubar, para matar Jesus, ele mais uma vez questiona a sua identidade, porque aqui é no versículo 5, onde ele diz que levou Jesus para a parte mais alta do templo, e ele novamente diz: se você é o Filho de Deus, então mais uma vez ele questiona a identidade de Jesus. Como ele sempre vai questionar também a minha e a sua identidade, se realmente nós somos filhos. Só que aqui ele evolui, né? Ele agora usa a palavra para confundir Jesus. Então não é mais apenas a palavra dele, de Satanás. Ele usa a palavra escrita para jogar contra Jesus. Então você entende que aqui no segundo nível, que já é o nível espiritual, ele já eleva e já muda a estratégia. E assim é o que a nossa alma. Ele é ardiloso e ele tem estratégia. E nós precisamos conhecer, porque todas essas estratégias ele está intentando contra quem? Ele está intentando contra mim e contra você, contra a sua vida. E se você entende que a sua vida é preciosa, que ela é preciosa para o Senhor, você vai se colocar na posição assim como Jesus se colocou, que nós vamos ao final aqui entender a posição de
momento algum balançou ou duvidou diante dessas 3 tentativas de Satanás. Porque não foi apenas uma, foi 3 tentativas. Porque as 3 tentativas, ela fala da sua resistência. O quanto você resiste. É exatamente como um round, como uma luta. O quanto você leva, você ainda consegue ficar de pé. Entende? Então aqui, na segunda parte, ele usa o texto bíblico, onde ele diz, está escrito, se você der ordem aos seus anjos, eles o segurarão, para que você não tropece em pedra alguma. Quer dizer, está escrito, por que você não pode fazer isso? Por que você não pode pular? Está escrito que os anjos irão te proteger. Aqui a gente questiona a identidade, ele questiona se Jesus realmente era protegido. Será que você é mesmo protegido? Só que isso, e aí eu tive que estudar um pouco para entender o que é que Satanás estava querendo fazer aqui nesse momento. E estudando, eu fui ver que isso que ele estava fazendo era um blefe. Para quem sabe, nos jogos, blefe é quando a pessoa diz algo como se fosse verdade, porém é só para te enganar. Ele usou a palavra, porém é um blefe, porque a palavra na boca dele é mentira. Você entende? A palavra sim é verdadeira, porém a boca de Satanás ela é mentira, porque não era para aquele tempo. Jesus veio sim para ir, havia a hora certa que ele haveria de entregar sua vida e morrer por nós, porém não era naquele momento. E o que Satanás estava querendo? Estava querendo confundir, usando a própria palavra para confundir. Então aqui a gente já fala de um crente que já saiu do nível, já venceu a primeira etapa, já venceu o primeiro mal. Não estou mais, aqui o inimigo não me pega nessa parte carnal, porém ele vem aqui agora para a parte espiritual e usa a própria palavra para te confundir. Não, agora eu sou cristão, eu estudo a palavra e o inimigo usa a própria palavra para te confundir. Como já foi falado aqui hoje a respeito de você ter uma promessa de Deus. A Helene deu testemunho que ela tinha uma promessa de Deus e se cumpriu no tempo certo. Todos nós temos uma promessa de Deus, como Jesus também tinha uma promessa. Ele havia de cumprir o propósito que ele veio aqui na terra. Porém, não é nesse momento aqui, que é o que Satanás estava querendo fazer. Que ele entregasse a sua vida naquele momento, não era aquela hora. Então, não tinha chegado a hora de Jesus teria cumprir todo o ministério dele. E é esse que Satanás vem, às vezes usando a própria palavra, às vezes usando pessoas de Deus para confundir a nossa mente, para fazer você duvidar. Porque então, quando eu fui estudar o que significava esse texto aqui onde Jesus responde, não põe à prova o Senhor, o seu Deus, significa não duvidar daquilo que o Senhor falou. Como já foi falado aqui, se o Senhor liberou uma promessa, ela vai acontecer. Ah, não, mas ela não aconteceu até agora, aí você muda a sua postura. E aqui não, Jesus sabia que ainda não tinha acontecido aquela promessa, porém ele permaneceu, resistindo da mesma maneira, permanecia na mesma posição. Assim é você, independente que a promessa do Senhor ainda não aconteceu, e não só promessas terrenas, que a gente, não é só isso que a gente aguarda, lógico que a gente deseja as bênçãos sim, mas existem promessas muito maiores, porque os propósitos do Senhor para a nossa vida são propósitos eternos. A própria palavra diz que se limitasse apenas a essas coisas naturais que nós desejamos, como casa, carro, filhos, casar, seria muito pouco. Então, os propósitos do Senhor são eternos para a nossa vida. E aqui, Satanás querendo que Jesus duvidasse. E aí me fez lembrar do que está lá em Tiago 1, do versículo 6 ao 8, que diz que aquele que duvida, ele é semelhante à onda do mar, que vai de um lado para o outro, e não pense qual pessoa que receberá algo do Senhor. Porque a pessoa que duvida, quer dizer, aquele que tem a mente, lá o texto diz que aquele que tem a mente dividida, ele não receberá nada do Senhor. Olha o quanto você é poderoso. Então quer dizer, não adianta você pedir, porque o texto diz que você pede, mas a sua mente é dividida, quer dizer, agora eu acredito, amanhã aconteceu uma coisa com a minha vida, eu já não acredito. Quer dizer, aconteceu um episódio ruim, como aconteceu comigo, como eu te disse, agora eu já não acredito que Deus está comigo. Porque olha só o que aconteceu na minha vida. Entende? Aquele que duvida é de acordo com a circunstância, de acordo com o que aconteceu na sua vida. Agora, aquele que permanece vindo no propósito, como era Jesus, ele estava conectado à fonte, ele estava conectado ao Pai, ele estava conectado à vida. Então, por isso, diante dessas investidas do Satanás, ele permanecia ali crendo que o Senhor estava com ele, crendo que ele era protegido. Porque, por mais que estava em xeque ali, o tempo todo, a identidade dele, ele não duvidava. Ele, em momento nenhum, duvidou que era filho. Porém, mesmo sabendo que ele era filho, que foi, a passar esse texto, veio na
dificuldade, da pressão, porque esse aqui é um momento de pressão que Jesus estava passando. Ele sabia que ele era filho, ele sabia que ele era protegido, ele sabia que o Senhor iria suprir todas as suas necessidades no momento e na hora certa. Como foi o que aconteceu aqui? No momento e na hora certa, o Senhor supriu as necessidades de Jesus. E não é diferente na minha vida e na sua vida. Só que nós precisamos estar conectados à fonte. Porque se a gente não estiver conectado à vida, se não estivermos conectados ao Pai, a gente vai cedendo a essas investidas de Satanás. E quando vê, qual é o resultado? O resultado é você morre. Porque aqui, nesse segundo momento, nesse segundo round aqui, o pecado que pairava, que viria ser instalado, é o pecado da incredulidade. Como eu te disse no primeiro momento, o pecado era o da gula, poderia acontecer o pecado da gula, porque eles estavam com fome. E aqui, nesse segundo momento, o pecado que poderia entrar, que seria da incredulidade, que é o de duvidar da palavra do Senhor. E aí você pode pensar, não sei, mas eu sou crente, eu estou dentro da igreja. Se eu sou crente, é porque eu creio. Mas quantas vezes, né? Somos incrédulos e duvidamos da promessa do Senhor. E tentamos dar um jeitinho de resolver aquela situação. Então, o pecado da incredulidade ele também causa morte. Assim como o pecado da gula também causa morte. E a morte é o oposto da vida. E nós estamos aqui falando da vida. Para que você se conecte à vida. Então, se eu quero me conectar à vida, quer dizer que eu vou rejeitar tudo aquilo que está ligado à morte. E o pecado da gula, o pecado da incredulidade está ligado à morte. E aqui nós vamos para o terceiro ponto. Quer dizer, Jesus passou pelo primeiro, Jesus passou pelo segundo, e agora ele vai para o terceiro momento. Terceiro momento, terceiro nível, onde a sua vida, né, é questionada, onde a sua vida é colocada em xeque. Eu quero mais uma vez te dizer que não é diferente na minha vida e na sua vida. A gente passa por uma prova, a gente passa por um desafio, você venceu ele, aí você vai para o próximo nível. E aí você venceu ele, aí você vai para o próximo nível. Agora, se você não venceu nem o primeiro nível, aí você fica, né, sendo reprovado. A gente fica aquela coisa dando círculos, andando em círculos, dando voltas, como foi o povo do Senhor, o povo de Israel, 40 anos dando voltas, porque eles não aprenderam as lições, eles não foram aprovados, então por isso andavam em círculos. Então aqui no terceiro momento, versículo 8 ao 10, onde ele diz, aqui no versículo 6, ele levou Jesus para um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e seu esplendor. E lhe disse, tudo isso te darei, se prostrar me adorares. Quando fala aqui dele mostrar para Jesus, fala do que os olhos podem ver. Você precisa imaginar a cena, ele mostrando para Jesus. Né? Às vezes a gente não consegue imaginar porque o mais alto que a gente subiu, eu não sei, passou só Serra do Brumelanha, o mais alto que a gente subiu, mas imagina você vendo tudo, todas as riquezas do mundo. Foi isso que ele mostrou para Jesus. Isso fala de uma proposta irrecusável. Aquilo faz brilhar os nossos olhos. E é diferente para mim, é diferente para você. Mas ele sabe. Ele sabe o que faz brilhar os seus olhos. Qual é aquela proposta irrecusável que faz brilhar os seus olhos. E sabe o que é para mim. Às vezes o que é para mim não é o mesmo para você. Porém, o nosso nível ele sabe. Ele sabe qual é essa proposta que faz brilhar os nossos olhos e parece uma proposta irrecusável. E aí aqui faz lembrar que os olhos são uma janela da nossa alma. Né? Então aquilo que a gente vê com os nossos olhos, muitas vezes a gente deseja, muitas vezes a gente almeja. E a gente está numa era que o tempo todo, né? Através aí do celular, das redes sociais, hoje a gente tem acesso a visualizar tantas coisas, né? Tantas coisas que há tempos atrás não seriam possíveis. Como, por exemplo, hoje através do celular a gente consegue contemplar imagens do mundo inteiro. Através dos nossos olhos. E você não se esqueça que os olhos são a janela da alma. Então, através dos nossos olhos, a gente pode contemplar o inimigo, às vezes pode trazer isso no nosso coração. Propostas e desejos, como ele trouxe aqui para o Senhor Jesus. E a proposta era que Jesus o adorasse. E aqui traz para nós o pecado da idolatria, que também é igual à morte. E aí você pode pensar assim, mas eu sou cristã. Crente não tem idolatria. Crente não adora Maria, né? Não tem nenhuma imagem na igreja. A gente não adora ninguém. Só que eu quero ir mais profundo com vocês, fazer refletir o que o Senhor tem me ensinado nos últimos anos da minha vida. Tantas coisas que são idolatria na nossa vida. Para que você não seja pego por essa ignorância de achar que apenas quem adora, que são os católicos, que adoram
quando algo está com o Senhor no seu coração. Eu quero te dizer que às vezes é o seu dom, o seu talento, a sua voz, voz que Deus te deu para cantar, talento que Deus te deu para tocar, talento de pregar, às vezes é o seu trabalho, às vezes é a sua esposa, às vezes é o seu marido, às vezes é os seus filhos, às vezes são os seus pais, às vezes é a sua profissão. Você estudou tanto para se formar, para ser aquela pessoa que você é, e é o melhor aqui no seu coração. Por quê? Porque você não se imagina sem isso. Não posso viver sem isso, não consigo me imaginar sem isso. É o melhor dele. Porque tudo que nós temos, nós podemos perder. Tudo que nós temos, que nós adquirimos ao longo da nossa vida, nós podemos perder. Como o pastor veio meu pai, como eu quase veio meu pai, como quantas mães perdem os filhos. Tantas coisas que nós adquirimos ao longo da vida, nós também podemos perder. Parece que com um ídolo no nosso coração, a gente não suporta perder aquilo. A gente não suporta viver sem aquilo. E o Senhor não aceita, Ele não quer um ídolo no nosso coração. Ele precisa ser o único Senhor do nosso coração. Então aqui, o Senhor Jesus venceu todas essas etapas. Assim como eu e você precisamos vencer. Porque Ele nos chamou, como diz aqui em João 10:10, Ele disse o quê? Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham plenamente. É uma vida plena. É uma vida plena. Qual é essa vida plena? A vida em que eu consigo vencer todas essas etapas da minha vida. Onde eu consigo avançar, ser vitoriosa em cima de Satanás em todas essas áreas da minha vida. Essa é a vida plena. Porém, se por algum motivo, por alguma fraqueza ou debilidade, seja na sua carne, na sua alma, no seu espírito, você parou em algum momento, você caiu, você fraquejou na primeira fase, caiu na segunda, como diz, levou o round do inimigo e caiu, não conseguiu levantar. Sempre existe esperança. Sempre existe esperança para a gente poder recomeçar. O Senhor sempre nos dá essa segunda chance. E eu estou aqui falando com vocês só a prova disso. Porque cresci na igreja, eu posso dizer que vivi mais de 30 anos desconectada da vida. Desconectada. Estando dentro da igreja, sendo filha de pastor. Porém, existe esperança. Porque se hoje, com 37 anos, eu agora me conectei à vida, nunca é tarde. Independente se é aos 30, se é aos 40, se é aos 50, sempre existe a hora para nós nos conectarmos com o Senhor. Podemos realmente viver essa vida plena que Ele tem para nós. Amém, irmãos? E aqui, quando você vê que você consegue vencer todas essas fases, como Jesus venceu, permanecendo inabalável, né? Não sendo como a onda do mar. Você não vê Jesus balançando para lá e para cá, mas Ele permanece firme ali, vencendo Satanás. No final, o que Ele nos mostra? Que o diabo deixou. Aqui no versículo 11 diz: então o diabo deixou. Após 3 tentativas, o diabo deixou. Assim também é na minha vida e na sua vida. Quando você resiste, você vence. Jesus resistiu aqui por 3 vezes. Ele resistiu a 3 tentativas. Tentativa na carne, no espírito e na alma. Que essa última tentativa foi na alma. E quando ele resistiu, ele venceu. E por isso o diabo deixou. E o mais lindo está aqui no verso final. No versículo 11, no finalzinho diz que os anjos vieram e o serviram. Quer dizer, o próprio Pai envia aos anjos para suprir as nossas necessidades mais profundas. Amém, irmãos? Porque com certeza eu e você temos necessidades. Enquanto somos seres humanos, nós temos necessidades. O Senhor sabe disso. Ele sabe. Nós é que muitas vezes negligenciamos, como já foi falado aqui, que nós somos corpo, alma e espírito. O meu corpo tem uma necessidade, o meu espírito tem outra necessidade, a minha alma tem outra necessidade. Nós é que muitas vezes somos negligentes em não dar o alimento correto que precisa para cada uma delas. Porque, como já foi falado aqui, a necessidade do corpo é cuidar, a necessidade da alma é alimentar boas emoções, como foi falado aqui, liberar o perdão, sorrir. Necessidade do espírito, me conectar com o meu Pai. Cada parte do nosso corpo tem uma necessidade. Porém, o Senhor, Ele conhece. O Senhor, na verdade, é o nosso Pai. É o nosso Pai. Porque essa foi a postura de Jesus aqui o tempo todo. A postura de filho. E é isso que eu e você somos. Filhos amados de Deus. Filhos de Deus. Filha de Deus. Nós não somos nada diferente disso. Apenas filhos. E como filhos, o Pai conhece a nossa necessidade. E Ele deseja suprir e Ele vai suprir. Porém, antes de chegar nesse momento em que o Senhor supre as nossas necessidades, existe esse processo aqui. Que não é um tanto
nós antes vagueávamos por Ele. Quem vagueia por Ele, irmãos, não está vivendo, está vagueando. Você prestou atenção na lei da nação? Nós falamos agora. Diz que antes eu vagueava por Ele. Vagueava sem rumo, sem propósito. E assim vive o mundo, vagueando por ali. Não é vivendo. Quem está conectado à vida não está vagueando. Quer dizer, nada que acontece na minha vida por acaso, nem os momentos difíceis, nem os momentos de encruzilhada que a gente passa. Tudo a gente está sendo conduzido pelo Espírito Santo. Assim como Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo. Amém. Então é essa palavra que eu quero deixar aqui hoje para vocês. Essa é a palavra do Senhor para você, é um convite dos céus para que você se conecte à vida. Amém. Eu não sei como que você se sente nesse momento, porque como diz, assim como o nosso celular, a gente dá uma olhadinha nele, a gente vê como é que está a carga dele, aí a gente vê quando está ali 1%, né? Ela adora usar até deixar 0%, aí ela entrega para 0%, e aí você corre para colocar no carregador. Por quê? Porque você sabe que você precisa de usar aquele celular. Assim é a minha vida e a sua vida. Você hoje precisa avaliar quantos por cento de vida que ainda existe aí. Ah, será que eu estou vivendo com 10% de vida, com 20%? Eu estou me arrastando. Estou arrastando porque tem só um pouquinho de vida aqui ainda. O Senhor, nessa noite, quer te oferecer a possibilidade de se conectar à fonte que é Ele. Porque quando nós nos conectamos à fonte que é Ele, a gente recebe aquela carga tudo, sabe? E você recebe rapidinho, você fica conectado. Porém, é sua responsabilidade manter, assim como a gente tem a responsabilidade pelo nosso celular, quando ele não vai carregar, é minha e sua responsabilidade manter a nossa vida, que é o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito, todos os dias, de alguma maneira conectado com o Senhor. E são as nossas escolhas diárias. São as nossas pequenas escolhas diárias que a gente se mantém conectado ou a gente se desconecta aí. Porque, por exemplo, trazendo aqui no primeiro ponto, né? Onde teve fome, e ele poderia sim se esbanjar ali com um banquete. Imagina a cena, você comendo até passar mal, como a gente sabe que as pessoas sabem, né? Então, come até se sentir mal, e aí você não quer mais nem nada, você não quer mais nem falar com ninguém. Nesse momento, será que a gente está se conectando com o Senhor? Nesse momento, será que eu me desconecto ou eu me conecto? Então, você entende que são as suas pequenas escolhas diárias? Agora, se você escolhe, por exemplo, fazer um jejum, como Jesus fez aqui no jejum de 40 dias. E aí muita gente, para quem não tem o hábito do jejum, pode pensar, mas não dou conta não. O organismo vai ficar, não dou conta de fazer jejum. A gente dá conta, irmãos. A gente dá conta. Jesus fez os 40 dias, 40 anos. É lógico que a pessoa tem que ser muito saudável para fazer os 40 dias. Mas a gente dá conta sim de jejuar. E isso faz bem, até comprovado, né? Pela ciência, faz bem para o nosso organismo, uma forma de limpar o nosso organismo. E quando a gente limpa o nosso organismo, a gente está abrindo espaço para o Senhor. Sabe, espaço para o Senhor na nossa vida. Você está criando a resistência, a força espiritual. Eu posso testemunhar aqui para você o meu dilema, por exemplo, com o açúcar. Uma vez fui no médico, o médico perguntou: você tem algum vício? E aí eu falei: não tem não, porque a gente não tem vício, né, irmãos? Eu falei: só açúcar. Detalhe, só açúcar. Então a gente acha que é normal, a gente vai tratar essas coisas como se fosse normal na nossa vida, né? Porém, são coisas que vai nos desconectando. Até que já vem um processo de muito tempo, o Senhor fala nesse livro, de que se é o vício, independente se é cigarro, se é bebida, é um vício, não pode haver na minha vida. Então eu venho nesse processo de poder limpar o meu organismo, né, desse açúcar, e tentar cuidar realmente do meu corpo, e tentar me conectar realmente com essa vida plena que o Senhor tem para nós. Então esse é o convite do Senhor para mim, para você nessa noite, para você se conectar à vida. Quero te convidar a se colocar de pé, para que a gente possa orar, encerrando, colocando aqui na presença do Senhor. Eu quero deixar aqui a oportunidade para você, se essa palavra for ao seu coração, se você sente que você está desconectado da vida, independente, eu sei que aqui só tem cristãos, ninguém aqui é desviado, ninguém aqui não conhece o Senhor, mas se por algum motivo você sente que você está desconectado da vida, desconectado do Senhor, em algum desses momentos aqui, você caiu, não conseguiu se levantar mais, eu quero te convidar a vir aqui à frente, para a gente poder orar juntos, para que você receba nessa noite a vida do Senhor. Porque sem essa vida, sem estar totalmente conectado a essa fonte, a gente vive por aí vagueando. E não é esse o propósito do Senhor, porque Ele disse que eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. O Senhor quer você andando por aí
restaura, que nos dá uma nova chance. Então você tem a oportunidade nessa noite de se conectar a essa fonte que é Jesus. Porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele deseja que você viva essa vida plena, essa vida abundante. Então se você acha que você ainda não está vivendo essa vida plena, que existe alguma dessas fases aqui que você perdeu para o inimigo, não é vergonha você reconhecer. Reconhecer diante do Senhor que você quer caminhar como uma filha, como um filho do Senhor nessa terra. Amém, irmãos? Em nome de Jesus, essa oportunidade está aqui para você nessa noite. Não desperdice. Nunca desperdice a oportunidade que o Espírito Santo te dá. Que você aprenda isso no seu coração. Algo que eu aprendi com o Senhor. Nunca desperdiçar a oportunidade que o Senhor me dá. Porque nunca é tarde. Nunca é tarde para nós nos conectarmos à fonte que é o Senhor Jesus. Senhor, meu Deus, nós nos colocamos na tua presença nessa hora. Te louvo, Pai, pela tua palavra, que é viva, verdadeira. Te louvo, Pai, porque o Senhor nos instrui. Nós não seremos enganados pelo inimigo, Pai. Nessa noite, abre os olhos, Pai, dos teus filhos. Abre os olhos, abre os ouvidos, Pai, para que eles reconheçam, Pai, o inimigo da sua alma. Aquele que tem tentado roubar, aquele que tem tentado matar a vida deles, Pai. Mas que eles saibam que nessa noite eles não estão sozinhos, porque nós somos conduzidos pelo teu Espírito Santo. É o Espírito Santo que tem nos conduzido, mesmo, Pai, nos momentos difíceis. Porque o Senhor é o Deus dos vales, o Senhor é o Deus das montanhas.